Maravilha, pessoal. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Um grande prazer em tê-los novamente, né? Nessa noite de quinta-feira. Aqui, por São Carlos, está chovendo bastante, não sei aí onde vocês, né, na cidade de vocês, mas estamos chegando aí, né, no nosso quarto encontro virtual, onde a gente vai discutir aí os últimos detalhes, né, da disciplina de engenharia de software. Então, hoje, né, vamos discutir aqui basicamente dois assuntos, né? Melhor, desculpa, né? Quatro assuntos bem interessantes aqui. Nosso diagrama de casos de uso, diagrama de atividades, parte de teste de software e também manutenção de software. Sempre relacionado, né? E vale bem lembrar que quando a gente fala em diagramas, a gente costuma utilizar o quê? O conceito da UML, tá? Que é uma linguagem universal, né, de modelagem de dados. E, é claro, são conceitos, tá, utilizados na engenharia de software. Existem, se a gente contar na parte da UML, tá, a gente vai estar trabalhando aí, pessoal, com 16 diagramas que a gente pode ter nela. Né, diagrama de sequência, caso de uso, enfim. Nós temos aí uma infinidade. E, é claro, a gente vai estar adaptando esses diagramas de acordo com a nossa necessidade, de acordo com o que a gente vai estar utilizando, né? Sempre que necessário for termos, né, uma forma mais objetiva, né, para poder apresentar as informações, ou seja, deixar tudo mais claro. Muitas vezes, se a gente for descrever todos os dados, acaba demorando muito tempo. E muitas vezes a gente pode ser até prolixo nessa descrição. Tendo uma representação gráfica, vai ficar muito mais simples o entendimento. Tá? A gente vai conseguir tratar o entendimento de uma forma diferente. Então, né, como eu estava falando, a UML, que é uma linguagem, né, unificada, universal, de modelagem de dados, ou Unified Modeling Language, tá? Que vai estar permitindo aí que a gente desenvolva, né, desenhe esses diagramas, facilitando, né, a visualização de todos os diagramas que a gente vai estar utilizando. Tá? Um dos diagramas, né, vai lá, que a gente mais utiliza casos de uso, diagramas de sequência, diagramas de classe, né, principalmente o diagrama de classe, que ele também vai influenciar aonde? Dentro da modelagem do banco de dados, tá? Então, está associado, né, o diagrama de classe à modelagem do banco de dados. Então, a gente tem aí uma infinidade de utilização, né, para o ML, para esses diagramas. Mais uma vez, tá? Ah, professor, tem lá 16 diagramas, como o senhor comentou, vou ter que usar os 16 diagramas sempre? Não. Às vezes a gente nem usa diagrama ML, tá? Às vezes a regra de negócio, né, a estrutura, a análise que a gente vem fazendo no software, ela não justifica o tempo para desenvolver um diagrama. Por quê? Porque são regras de negócio simples, de fácil entendimento. Agora, quando nós nos deparamos com uma linguagem um pouco mais, né, com uma regra de negócio, desculpa, mais complexa, que vai ter uma dificuldade para o desenvolvedor estar entendendo, para o testador entender, aí a gente parte para onde? Para uma representação gráfica dessa regra de negócio. E aí que a gente vai estar utilizando a nossa UML. Bom, como eu disse, né, a UML é um padrão, tá, usando na academia, indústria, enfim, a gente vai conseguir ter isso, né, em todos os pontos. Facilita a comunicação, equipe clientes, equipe. E aí tem algumas ferramentas que a gente pode estar utilizando. Rational Rose, Visio, Poseidon, AgroML. São várias, né, opções que a gente pode ter aí, a gente vai estar utilizando, né, a nossa UML para poder representar o que a gente deseja. Claro, né, mais uma vez, eu posso fazer isso também
de uma forma normal, tá? Por quê? Eu posso pegar e desenhar isso no papel, eu posso usar um Word, né? Eu posso fazer isso no Excel. Então, independente de ter algumas ferramentas aqui, eu posso estar fazendo isso de uma forma bem mais simples, sem ter um ferramental. Mesmo porque algumas dessas ferramentas são pagas, tá? O Visio é da Microsoft, então quem tiver o pacote Office aí, automaticamente vai ter ele. Rational Rose, né, é da Rational, então você vai ter um custo para estar utilizando. O Poseidon e o HML também tem um custo aí para isso, tá? Então, a gente pode trabalhar de uma forma ou adotar aí ferramentas, né, de código aberto ou open source que a gente vai poder ter esse recurso. Bom, falando bem rápido, né, sobre o ML, e vamos entrar aqui no nosso conceito de diagrama, né, de caso de uso. Bom, o diagrama de caso de uso, ele vai ser gerado a partir do quê? Dos requisitos que a gente vai ter. Tá? Então, nós vamos ter que fazer o quê? Aquele processo que a gente viu nos encontros virtuais anteriores, de analisar, né, as informações, né, que a gente vai estar trabalhando. Então, eu tenho a descrição, a partir da descrição vou fazer uma análise e vou começar a definir, né, todos os requisitos que devem ser implementados. Eu peguei aqui um requisito padrão, gerar uma nota de restituição. O que essa nota vai fazer? E, ó, é um requisito, né, formal, que é o nome e a descrição. Tá? O que esse requisito faz? Isso faz parte do domínio, né, que o cliente precisa. Então, o usuário pode gerar uma nota que será enviada via correios para contribuintes que tenham direito à restituição. Na nota deve constar o endereço do imóvel correspondente, os dados do proprietário, além de informar os passos para realizar a solicitação da restituição do valor informado, juntamente com o valor a ser restituído. Tá? Então, aqui está descrevendo todas as informações que a gente vai precisar tratar. Então, notem que vai ter constar o quê? A gente já vai ter o endereço do imóvel. Então, eu vou ter que trabalhar com o imóvel. Os proprietários, vou ter que pensar numa conexão imóvel-proprietário. Quando eu falo em restituição, isso está relacionado a valores que foram pagos a mais. Então, eu vou ter que ter acesso ao quê? O contas a pagar. Por quê? Melhor, desculpa, um contas a receber, onde vai estar descritas as informações, tá, que esse proprietário pagou relacionado a quem? A esse imóvel. E quanto foi que ele pagou a mais? Vou ter que ter o quê? O valor real devido, né, menos o valor que ele pagou. Então, o valor pago. E a partir daí eu tenho o quê? O valor a ser restituído. Claro que aqui vai ter algumas outras informações, né, de como ele vai estar acessado, que vão estar também, como ele vai acessar isso, e como isso vai estar trabalhando. Esse caso de uso aqui, eles colocaram 3 opções: essencial, importante ou desejado. Eles marcaram como importante. Tá? Essencial tem que ser feito. Importante tem que ser feito, mas não precisa de uma grande prioridade, pode ser feito com mais calma. E desejável vai ficar para o final do projeto, quando for possível, né? Ou seja, quando tudo que é essencial e importante for feito, vamos trabalhar com desejável. Pessoal, essa é uma notação, tá, de requisitos. Temos que fazer dessa forma? Não necessariamente, tá? Não precisa. Nós, como analistas, como desenvolvedores, como empresa, vamos definir como esse documento vai ser criado, o formato desse documento, tá? A UML permite isso. Tá? A UML permite que a gente defina o documento, defina o layout que a gente vai estar utilizando, desde que contenha as informações necessárias para que o desenvolvedor,
né, a equipe de teste, o cliente entenda o que vai ser feito. Ok? Então, a gente precisa dessa tratativa. E aqui, tá, nós estamos definindo uma descrição formal desse caso de uso. Tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, né, identificação, nome, status, uma quebrada aqui, caso de uso, né, gerar nota de inscrição, validado, referência, ou seja, qual foi, né, o requisito, né, que foi gerado, o autor, quem que modelou esse caso de uso, quem que modelou esse caso de uso, tá? Quando que foi revisado, quando que ele foi criado, se foi revisado, quais são os autores, os atores que vão participar desse caso de uso, tá? E entrada. Quando a gente fala em casos de usos, tá? E a gente quer definir isso formalmente, nós vamos ter 2 pontos. O fluxo normal e os fluxos alternativos. O que são esses 2 fluxos? Ambos vão acontecer. Fluxo normal, a operação que vai ser realizada do início ao final num mundo perfeito, ou seja, sem nenhum erro. Tá? Então, o que seria o fluxo normal? Temos aqui o nosso fluxo normal, que está aqui. Né? Onde o usuário escolhe a opção gerenciar pagamento na tela principal do sistema. Em seguida, escolhe a opção gerar nota de restituição. Na tela seguinte, preenche o campo sequencial do imóvel e confirma a operação clicando em enviar. O sistema busca na base de dados informações referentes ao imóvel com sequencial igual ao passado como parâmetro, ou seja, o código do imóvel. Tá? Quando ele fala aqui sequencial do imóvel, é o código do imóvel. O sistema mostra na tela uma nota de restituição com as informações do imóvel, do proprietário, o valor a ser restituído, a data e a sequência de passos a serem seguidos para efetivar a restituição. O usuário é capaz de imprimir essa nota de restituição clicando em imprimir. Beleza, isso é o fluxo normal. Notem que o que foi descrito aqui não apresenta falha nenhuma. Ou seja, tudo que o usuário deve fazer até chegar aonde? Na opção 6 aqui, que vai ser o quê? A impressão desse documento. Agora, o que vai acontecer? Feito tudo isso, vai chegar um momento que tem algumas coisas que vão gerar um fluxo diferente. Caso algum erro aconteça ou alguma informação não seja informada. Tá? Por exemplo, a gente vem aqui para os fluxos, aqui foi chamado de secundário, mas são os alternativos. Tá? Então, o campo sequencial, ou seja, o código do imóvel foi deixado em branco. Olha, ele fala aqui, escolhe a opção, sistema, né, escolhe uma opção e digita aqui, sequência do imóvel, e clica em enviar. Bom, ele deixou o campo lá em branco e clicou no enviar. O que o sistema vai fazer? Ele não informou o código do imóvel, então vai ter que dar uma mensagem falando, é obrigatório informar o código do imóvel, o sequencial do imóvel. E volta para onde? Para a tela de pagamento. Então, se o usuário não informar o código do imóvel, esse é o fluxo que vai ter que seguir. O fluxo normal, ou o fluxo correto, ele informa o código do imóvel. Tá? Então, aqui ele faz tudo certinho. Só que aqui ele começou a não informar o código do imóvel. E clicou em enviar. Beleza. É esse o processo que o sistema vai seguir.
No caso, né, beleza. Então, aqui eu já resolvi quando ele não informa o código do imóvel. E quando esse código de imóvel for inválido, o que ele vai fazer? Bom, vai ter que seguir um outro caminho. Ó, não foi encontrado o código do imóvel traçado. Ele está num formato inválido ou com caracteres inválidos. Tá? Então, o que vai acontecer? O sistema tem que procurar. Nesse caso aqui, ele procurou o código que foi informado, mas ele não encontrou. Então, o que ele fez? Ele vai pegar e vai dar a mensagem. Ó, precisa ajustar isso. Tem alguma coisa errada. Tá? Aí, beleza. Se o imóvel não foi encontrado, ele vai falar, não tem esse imóvel com esse código. E vai voltar onde? Para a tela de pagamento. Se o usuário clicar em cancelamento da busca, o que ele vai fazer? Vai voltar para a tela também de pagamento. Tá? Então, aqui, todo esse fluxo sequencial é o que o sistema deve seguir quando coisas anormais ou operações anormais por parte do usuário, e às vezes até pelo sistema, não são apresentadas. Tá? Então, a gente vai ter que estar pensando nisso. Por exemplo, algo que a gente vê muito, tá? E poderia ser um caso de uso, né, também para a gente estar tratando. Acesso ao sistema. Hoje, toda a informação que a gente vai acessar online tem o que lá? Usuário e senha. Aí você chega e não digita o usuário e a senha. Vamos lá. Login no sistema. Qual seria o fluxo normal, o fluxo correto para a gente seguir? Fluxo correto, ó, usuário informa o login, informa a senha, clique em acessar. Perfeito. Funcionou, ótimo. Tá? Ele vai carregar o sistema para o usuário. Por quê? Porque ele informou o login correto, ele informou a senha correta. Quais que seriam fluxos alternativos para isso? Ou fluxos secundários? O usuário simplesmente não informou, né, o login e não informou a senha e clicou em enviar. O que ele vai fazer? Mensagem, ó, usuário e senha não informado, login e senha não informado. Aí ele ainda pode fazer o quê? Fazer mais uma operação. Ele informa o login, mas não digita a senha. Ó, senha não informada. Uma outra operação, ele não informa o login, mas informa a senha. Ó, login não informado. Uma terceira opção, que aí fica, né, a terceira e a quarta. O login está errado e a senha está errada. O que acontece? Nesse caso, eu não posso implementar um fluxo sequencial que vai falar, ó, login errado ou senha errado. Qual que é a mensagem que a gente recebe quando o login e a senha estão errados? Ou um está certo e o outro está errado. Login e senha não conferem. Tá? Então, a gente vai deixar em aberto qual que está certo e qual que está errado. Por quê? Se eu estou tentando invadir um sistema e o sistema fala, ó, esse não é um login válido, eu vou colocar um login até ele falar, beleza, senha não está correta. Por quê? Bom, eu já sei que para acessar o sistema, um dos logins é esse. Agora eu vou fazer o quê? Só tentar mudar, definir a senha. E a partir daí eu vou colocando N senhas até ele falar, ok, você acessou. Tá? Então, a mensagem tem que ser, né, aleatória, nesse caso, informando qual que está errado. Ou seja, um dos dois está errado. Mas fala, ou o login ou a senha estão errados. Não fala qual que está errado. Tá? Então, esse seria um fluxo alternativo, né, ou um fluxo secundário. Então, o caso de uso, ele vai tratar isso. Tá? Ele vai gerenciar isso.
E como que a gente vai representar graficamente esse caso de uso? Bom, aí a gente vai, né, tá fazendo o quê? Usar os atores, no caso de uso, e os relacionamentos. Lembram do ator, que é lá o nosso bonequinho? Né? O ator é o nosso bonequinho. Então, aqui está lá, por exemplo, cliente. Aí nós temos o quê? O caso de uso, que é a elipse. E esse caso de uso vai estar relacionado ao cliente. No exemplo que nós vimos anteriormente, nós temos dois usuários, o Deplan e o root. Então, nesse caso aqui, eu teria o quê? Um outro ator, que também vai estar relacionado a esse caso de uso. Então, pessoal, eu posso ter N atores, um ou mais atores relacionados a um caso de uso. Tá? E aqui eu defino qual que é o caso de uso que vai ser. Então, eu tenho aqui os atores, o relacionamento, que é a ligação dos atores com o caso de uso, e a elipse, que é o nosso caso de uso. Tá? Então, representando graficamente, seria dessa forma. No final do encontro virtual passado, eu mostrei isso daqui para vocês quando a gente estava fazendo análise de requisitos. Tá? Então, a gente trata dessa forma. E a gente consegue gerenciar também dessa forma. Então, né, tá aqui, gerar relatório, por exemplo, que é o nome do caso de uso. Tá? Então, a gente vai ter o quê? Relacionado a ele, um usuário, e vai solicitar o quê? Gerar relatório. No caso, pode ser o quê? Seguindo o exemplo, né? O Deplan. E também eu posso ter aqui o root, que também vai solicitar esse relatório. Tá? Esse caso de uso aqui de relatório, ele pode também estar relacionado com outro. Tá? Que pode ser, por exemplo, pesquisa no banco de dados, para poder gerar esse relatório. Então, tem um caso de uso aqui que vai ser uma pesquisa no banco de dados. E assim a gente já vai tratando essas informações. A gente vai buscando essas informações, né, e vai ligando. Dessa forma, né, no diagrama, o desenvolvedor já consegue visualizar. Eu tenho que trabalhar com esse usuário, eu vou gerar o relatório, mas que informações que ele vai estar nesse relatório? É aqui que a gente vai estar utilizando o fluxo, né, normal e os fluxos alternativos para poder definir o que vai ser feito nesse caso de uso. Então, né, aqui, ó, os atores, eu posso ter um ator se relacionando com outro, aqui eu posso ter, né, o ator conversando com uma determinada funcionalidade do sistema. Então, o aluno faz o quê? Matrícula. Tá? Ah, mas será que é só o aluno que vai fazer matrícula? No caso, sim. Por quê? Porque são informações do aluno que vão para a matrícula. Tá? Então, tem esse detalhe. Se eu tiver aqui, por exemplo, ó, pagamento, mensalidade, quem vai gerir isso? O ator que vai gerir isso é o quê? Por exemplo, o pai. E quem vai pagar a mensalidade é o pai. Tá? Então, eu vou estar, né, gerenciando toda essa parte aqui. Tá joia? E aqui, né, mais um pouco relacionado às relações, né, que estão acontecendo. Eu posso dar relação de ator para ator, ou então relação de ator para caso de uso, como eu já mencionei. E aqui, né, eu posso ter três tipos, né, o include, o extend, né, e o generalization, aonde eu tenho, por exemplo, casos de uso, ó, matrícula-se graduação, matrícula-se pós. Então, a matrícula da graduação e da pós, ela está o quê? Estendendo o caso de uso de matrícula. Tá? Então, eu tenho que, aqui eu faço uma parte da matrícula, que seria a matrícula normal, né? E aqui eu tenho que a parte específica, se for graduação e se for pós.
Tá? Então, vamos lá. Vocês, alunos, estão aqui, vocês vão fazer a matrícula, que é o quê? Digamos que aqui seria a pré-matrícula. Aí vocês escolhem, não, eu quero fazer a pós e eu quero fazer, ou melhor, eu quero fazer a graduação, eu quero fazer a pós. De acordo com o que você escolhe, ele vai tratar aqui o caso de uso. Hoje, vamos lá. Hoje, vocês fizeram o quê? Matricular aonde? Na graduação. Por quê? Porque vocês estão fazendo uma graduação. Terminando a graduação, vou usar a Faculdade Metropolitana para fazer o quê? Uma pós-graduação. Você vai fazer a matrícula, só que ao invés de ser direcionada para a graduação, vai ser uma matrícula direcionada para a pós. Então, você não vai ter matrícula, graduação, um caso de uso, matrícula pós. Você vai ter um caso de uso, matrícula, que vai ser o genérico, e vai ter estendido um caso de uso para complementando quando for pós e complementando quando for graduação. Tá? E aí temos o quê? O include. Tá? O que vai ser o include? Toda vez que eu for me matricular, eu tenho que fazer o login. Então, o matricular está incluindo o fazer login. Por quê? Você só consegue se matricular se você fazer o login. No SGA, toda vez que você vai fazer a rematrícula, o que acontece? Você não tem que fazer o login? Então, você está aqui, ó, mais uma vez. Você vai fazer a matrícula. E aqui o caso de o ator, aluno. Vai fazer a matrícula, tem que fazer o login, senão você não consegue fazer a matrícula. Tá? E aqui também temos quem? O aluno, que está fazendo a matrícula. Então, notem que tem como estender um caso de uso e tem como incluir um caso de uso. Qual que é a diferença? Incluir significa, para continuar fazendo aqui a matrícula, eu tenho que fazer o login. Estendido. Eu estou fazendo a matrícula e vou escolher se eu vou fazer uma matrícula focada na pós ou se eu vou fazer uma matrícula focada na graduação. Então, eu estou estendendo. Posso seguir um dos dois caminhos. Incluindo, eu vou necessariamente incluir aí a tela de login. Tá? Então, a gente tem que ter e pensar, né, com essa forma também para a gente estar trabalhando. Tá? Então, pessoal, isso daqui são informações, tá, que a gente usa quando a gente está desenhando o diagrama do caso de uso. A generalização é aquela setinha que a gente viu anteriormente sem ser pontilhada. Ó. Isso daqui temos a generalização. Eu posso ter aqui, por exemplo, o aluno, eu posso ter o pai, que vai estar o quê? Com o aluno. Ou o aluno com o pai. Então, a seta contínua é a nossa generalização. É uma seta geral, genérica, tá? Que a gente tem aqui, ó. Quando é algo de extend ou include, vai ter a descrição e vai ser uma seta pontilhada, ok? Então, a gente sempre tem que pensar dessa forma e tratar dessa forma. Tá joia, pessoal? Partindo, né, para um outro assunto, e também é complementar, a gente vai ver o quê? O nosso diagrama de atividades. O diagrama de atividades, tá, é onde a gente vai definir o quê? O fluxo conduzido pelos processamentos. Né? Ou seja, a gente vai criar um gráfico de fluxo, tá? Para poder definir como que vai ser a realização das tarefas. Tá? Se a gente vai ter o quê? Um início, uma tomada de decisão, né? Depois
uma junção com relação a isso, até a gente chegar aonde? Ao final desse processo. Então, a atividade a gente vai definir justamente esse fluxo, tá, que a gente vai estar utilizando. Então, mais uma vez, temos um caso de uso, o diagrama de atividades, ele é a partir do caso de uso, né, onde a gente tem, por exemplo, um saque no caixa eletrônico. Então, mais uma vez, ó, o fluxo normal, tá? O cliente insere o cartão no dispositivo, cliente digita a senha, máquina autoriza o login, cliente digita o montante, a máquina checa o saldo, a máquina debita o dinheiro sacado do saldo inicial, a máquina dispõe células para o cliente mostra na tela o novo saldo, a máquina mostra na tela o novo saldo, a máquina ejeta o cartão, o cliente retira o cartão. Então, aqui, notem que são os passos normais para sacar esse dinheiro. Aí, eu tenho o quê? Os fluxos alternativos ou secundários. Por exemplo, senha digitada é inválido. A máquina ejeta o cartão, o cliente retira o cartão. Caso ele errou o quê? A senha, porque a máquina não vai autorizar o login. Saldo insuficiente. Saldo é menor que o montante requerido. Máquina mostra na tela o saldo, ejeta o cartão, o cliente retira o cartão. Então, aqui são o quê? Anormalidades que acontecem, né, quando algo não está coerente do fluxo normal. Então, aqui eu tenho essa sequência, fluxo principal, ou normal, e o fluxo secundário, ou alternativo, que a gente vai estar tratando. Tá? Agora, como que a gente vai demonstrar graficamente isso? Temos aqui, ó, um diagrama de fluxo, que é um diagrama de atividades. Então, eu tenho que... Lembra que a gente tem os atores, tá? Cliente, caixa eletrônico, tá? Então, eu tenho que, né, o cliente, então está aqui o nosso cliente, o caixa, e aqui surgiu o quê? O banco, tá? Então, o que, que vai acontecer? Ali ele tratou o caixa, por quê? Porque a gente está trabalhando com o caixa, mas esses dois aqui seguem o mesmo fluxo juntos, tá? Então, o cliente, o que ele vai fazer? Inserir o cartão, digitar a senha. Digitou a senha, vai para onde? Ver se autoriza ou não. Ah, senha é válida. Olha uma estrutura de decisão aqui. Aqui eu tenho o quê? Uma decisão. Se eu posso ou não dar continuidade no processo. E aqui, ó, quando não, eu estou aonde? No fluxo alternativo ou secundário. Por quê? Autoriza? Sim ou não? Autorizou. Digita o valor. Não, não autorizou. O que, que ele faz? Ejeta o cartão e o cliente retira o cartão. Então, autorizou. O que, que eu vou fazer? Checar o saldo em conta. Mais uma decisão aqui, ó. Saldo é maior, né, que o montante que eu quero sacar. O que, que eu vou fazer? Sacar o dinheiro. Não, o saldo é menor do que o montante. Então, o que, que eu vou fazer? Mostrar o saldo, ejetar o cartão e retirar o cartão. Né? Aí, eu pego aqui, ó, o saldo, tá ok, ele veio aqui, faz o débito em conta, volta, mostra o saldo que sobrou, ejeta o cartão e retira o cartão. Então, notem que aqui, pessoal, eu tenho um fluxo certinho de toda a operação no caso de uso. Tá? E aqui, apesar de estar fluxo, diagrama de fluxo, eu tenho o quê? Um diagrama de atividade.
tá? Fluxo ou atividade. Por quê? Porque são as atividades alinhadas ao fluxo de tudo que deve ser feito no caso de uso, sacar dinheiro. Então, notem que eu tenho todas as operações realizadas. Tudo que o usuário deve fazer, tudo que o cliente deve fazer, e tudo que o caixa e o banco deve fazer para que esse caso de uso funcione. E eu consegui descrever nesse diagrama de atividade tanto o fluxo normal, ou seja, o fluxo principal, quanto os fluxos alternativos ou secundários. Ah, se deu um erro, o que acontece? Qual que é o erro? Senha inválida, faz tal coisa. Ah, não tem saldo na conta, faz tal coisa. Então, eu consegui descrever aqui todos os passos da melhor forma, né? E assim fica fácil para o usuário, para o desenvolvedor entender, e fica fácil também para o cliente entender como que vai funcionar toda essa regra de negócio. Então, o que, que a gente faz? Estou fazendo uma análise de um sistema, vou chamar o meu cliente. Bom, ó, tem todo esse processo aqui com relação a essa questão, né, do pagamento. Estou saindo um pouco aqui desse exemplo, do pagamento. Ó, ele vai proceder todas essas atividades. Caso nesses pontos aqui, né, não seguirem ou apresentarem alguma falha, algum detalhe, esse é o fluxo alternativo que vai seguir. É dessa forma que o sistema vai, né, se comportar diante a essas anormalidades. Então, a gente consegue. Aí o cliente bate o olho e fala assim, nossa, justamente da forma como que eu faço hoje normalmente. Beleza, pode implementar a regra de negócio dessa forma que vai atender às minhas necessidades. Tá? Então, isso daqui, eu tenho que, no meu caso de uso, né, que está aqui o cliente, e meu outro ator, que é o quê? O banco. E aqui eu tenho sacar dinheiro, que é o quê? O meu caso de uso. O que eu estou fazendo? Está aqui e está aqui. E esse sacar dinheiro aqui representa esse diagrama de atividades que eu tenho aqui. Né? Notem que, para sacar dinheiro, eu preciso do cliente e do banco. Ah, posso até criar aqui também mais um usuário aqui, que é o caixa eletrônico, né, que em inglês é ATM, que é a nossa autoatendimento, né? E também vai estar relacionado aqui, ou ainda o ATM com o banco. Aí eu posso descartar essa parte aqui. E a partir daí, vou sacar o dinheiro. Tá? Então, duas representações, uma mais abstrata, no caso de uso, e usando o diagrama de atividade, uma abstração mais, né, uma apresentação mais específica de todos os passos que serão seguidos. E eu também, além do diagrama, pessoal, de atividades, eu faço o quê? Eu descrevo como foi feito aqui, tá? O fluxo principal e os fluxos alternativos. Tá joia? Para estar respondendo tudo isso. Tá? Então, né, aqui seria um diagrama, né, de caso de uso mais completo. Tá? Então, o cliente pode sacar, pode depositar, pode transferir, pode tirar extratos, vai autenticar, autenticação inválida, tá? E aí, a gente vai ter essas opções. Só um minutinho, deixa eu ver aqui, o pessoal mandou uma mensagem. Beleza, Miguel. Então, essas são, né, as informações que você vai estar tratando aí. Aqui temos o quê? Um caso de uso um pouco mais completo, né? Mas assim, caso de uso, sacar, depositar, transferir, tirar extratos.
Notem que o cliente vai sacar, vai incluir o quê? Autenticação. Então, para todos os casos de usos, tem também que fazer o quê? Autenticar esse cliente. E vai tratar também um fluxo alternativo, ou, né, que a gente vai ter o quê? Autenticação inválida. O gerente, ele pode cadastrar conta, o gerente pode descadastrar uma conta, né, o funcionário solicitar cartão, o funcionário tirar extrato do cliente. E o gerente está ligado ao funcionário. Por quê? Porque o gerente também pode fazer as atividades do funcionário. Então, ele está o quê? Né? Generalizando a parte do funcionário. Então, a gente também tem essas opções que a gente pode ter. Ok? Notem aqui, ó, ator gerente, ator funcionário. O funcionário, ele não pode cadastrar conta. Ele também não pode descadastrar conta, mas o gerente pode. Se o funcionário pode solicitar cartão e tirar extrato do cliente, significa que o gerente também, que o gerente está acima do, do funcionário. Tá? Então, ele está num patamar acima do funcionário. Então, ele pode estar tratando isso. Então, pessoal, aqui a gente viu o quê? Toda essa parte, né, do diagrama de caso de uso, da especificação do diagrama de caso de uso, e depois o quê? O diagrama de fluxo ou o diagrama de atividade, que é onde a gente faz o quê? Detalha o caso de uso e representa ele graficamente. Tá joia? Bom, um outro ponto que a gente também precisa tratar, né, partindo dessa análise, é o quê? A parte de teste. Tá? Que é onde a gente vai procurar o quê? A gente vai validar se aquilo que a gente fez está funcionando de acordo, está coerente. Então, eu coloquei aqui, né, o teste. Vem do latim testum. Bom, que significa um pacote de barra usado para ensaios com metais para terminar sua presença, para determinar, tá, sua presença ou medir a massa de seus vários elementos. Assim, colocar algo em teste, do inglês to put, to the test, vem desta origem, ou seja, colocar um software em teste significa verificar a presença de defeitos. Além de defeitos, a gente pode ter o quê? Falhas. E a gente pode ter também o quê? Erros. Tá? Então, cada um vai estar utilizando aí um termo, né? A gente vai estar tratando isso, a gente vai estar gerindo, né? Dessa forma. Tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Partindo do teste. Então, o que a gente vai testar? Né? Qual que é o objetivo? Bom, aspectos estruturais, softwares, sistêmicos, tá? E a gente vai ter que trabalhar isso de uma forma estratégica, com conceitos, usando técnicas e métricas para poder estar gerindo isso. Tá? Pessoal, ó, e aqui um conceito interessante, tá? Quando a gente pensa na parte de teste. Sem contar que o pessoal que trabalha com teste sempre causa desconforto com os desenvolvedores e com os analistas. Por quê? Porque eles estão colocando em xeque o que foi analisado do software e o que foi desenvolvido do software. Tá? Então, como é que a gente vai estar tratando isso? Bom, vamos lá. Toda vez que a gente pensa em teste, só terminando essa parte, o objetivo do teste não é identificar erros. Ou melhor, desculpa, não é isso aqui não. O objetivo do teste não é provar que o sistema funciona.
tá? O objetivo do teste é provar que o sistema tem erros. Então, não vamos testar um sistema falando assim, ó, eu vou provar que o sistema funciona. Não, eu vou provar que esse sistema tem erros, que esse sistema não funciona. Eu vou batalhar nisso daqui. Então, a pessoa que trabalha com teste, o objetivo dela é, de todas as formas possíveis, provar que o sistema ou uma parte do sistema tem erros. Ela vai testar isso exaustivamente, tá? Até chegar o momento que, claro, a gente vai ter um limite, tá? Porque isso vai gerar um custo, tá? Essa parte de teste, pessoal, é custosa para a empresa, mas é um mal necessário, tá? Tanto que até uns 10 anos atrás, o pessoal não se preocupava tanto com essa parte de teste do software. Desenvolvia e mandava para o cliente. A hora que eles começaram a verificar que a demanda de manutenção era tão alta, o custo era tão alto, e eles começaram a enxergar a necessidade dos testes, eles começaram a concluir, mesmo tendo um custo alto, vamos testar o que a gente está fazendo. Por quê? É muito mais barato, dá menos desconforto junto ao cliente, identificar erros, falhas, com o software em produção, né, em produção do que? Em desenvolvimento, desculpa, do que com o software em produção lá no cliente. Por quê? O software está no cliente, o cliente para quando algum erro acontece. E até que aquele erro seja corrigido, o sistema não consegue voltar, o cliente não consegue voltar à produção. Ó, imagine um erro no processo de emissão, de realização de pedidos de uma empresa. Se der um erro ali, a empresa não vai conseguir fazer o quê? Efetuar pedidos. Não tendo pedidos, não tem o quê? Vendas, não tem emissão de nota fiscal, não tem rendimento para a empresa. Então, isso gera o quê? Um custo muito alto. Por quê? Quem desenvolveu vai ter que corrigir o sistema a toque de caixa, vai ter um desconforto com o cliente, e isso vai acarretar o quê? Uma série de inconvenientes. Então, resolveu-se e acordaram para a vida que testar é o melhor a ser feito antes de ir para o cliente. Por quê? Pode acontecer erros no cliente? Pode, mas os erros serão menores e com uma probabilidade muito menor de acontecer. Tá? Então, a gente vai estar tratando isso, a gente vai estar gerenciando isso. Agora, como que a gente vai fazer esse teste de uma forma adequada? Como que a gente vai, né, criar uma estratégia de teste? Quais técnicas que a gente vai estar utilizando para fazer esses testes? E aí entra, né, uma série de demandas que a gente vai estar utilizando. Tá? Então, uma deles é o quê? O processo de testes. Pessoal, existem metodologias para a gente fazer teste. Né? Ou seja, a gente vai ter um apoio para essa parte de teste, a gente vai fornecer um guia para a equipe do que deve ser testado, tá? A gente vai ter o quê? Um planejamento, avaliar os resultados do teste. Por quê? Eu vou sair testando indiscriminadamente. Poxa, tem funcionalidades que são simples, tem funcionalidades que são complexas. A gente vai demandar mais tempo numa funcionalidade simples ou numa funcionalidade complexa? A gente vai equalizar o tempo, eu tenho, sei lá, vamos pensar aqui, ó. Eu tenho 3 funcionalidades para testar. Uma simples, uma média e uma complexa. Eu vou focar mais tempo aonde?
O tempo maior que vai ser focado é sempre nas complexas. Por quê? Porque é aqui que vai demandar mais tempo. É aqui aonde a regra de negócio ela é crucial. A gente tem que tomar cuidado aqui. Simples. Beleza, se eu executei aqui, sei lá, né? Vamos ficar aqui, ó, por exemplo, 10% do tempo aqui, 40% aqui e 50% aqui, para poder definir, né, e dar prioridade para os testes. Por quê? Uma regra complexa, ela pode ter mais falhas. Uma regra mediana, uma regra simples, coisas mais objetivas. Ah, não está validando, não está funcionando uma máscara aqui de CPF ou de CEP, não está trazendo um endereço correto. Então, são coisas mais simples de serem validadas, de serem verificadas. Então, tudo isso demanda o quê? Planejamento. Né? Vou testar o quê agora? Não, vou testar a regra de negócio. Assim que a regra de negócio estiver ok, eu vou testar o quê? A integração, né, desse sistema com o restante do sistema. Quais os resultados que eu obtive? Ah, trabalhei a semana inteira lá e identifiquei 2 erros. Ou o sistema estava muito bom, ou como assim, somente 2 erros, 2 falhas? São regras complexas. Às vezes isso vai demandar N outras falhas que vão acontecer. Aí a gente tem que ponderar o quê? Né? O conhecimento, né, do profissional, a gente tem que ponderar o quê? Os casos de testes que podem ser mal definidos. Tá? Então, os que a gente tem que estar testando e que a gente tem que estar validando. Senão a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Tá? Então, aqui, ó, como eu disse, teste de componente, testado separadamente as partes, teste de integração e o teste de sistema. Apesar daqui ter o desenvolvedor de software e a equipe de teste ela pode estar aqui e pode estar aqui no componente. Tá? Hoje é comum nós termos o quê? Uma equipe de teste que vai pegar a documentação do sistema e vai começar a implementar os casos de testes. Mesmo que ainda não exista um componente desenvolvido. Mas o que o componente faz? O que aquela regra de negócio faz? Faz isso, isso, isso. Então, a equipe de teste já sabe o que ela precisa testar. O que ela vai fazer? Ela vai começar, né, a escrever os casos de testes, ela vai começar a planejar os testes. O desenvolvedor ele vai fazer o quê? Teste automatizado. Em muitos casos, tá? Não dá para generalizar isso daqui. Que foi definido por quem? Pela equipe de teste. Então, a equipe de teste automatiza, o desenvolvedor pega isso e vai aqui e roda automaticamente no código dele. Para vocês terem ideia, tem empresas hoje, produtoras de software, que ela tem equipes distintas. Pessoal que vai cuidar do desenvolvimento, pessoal que vai cuidar da análise, então começa lá, análise, aí vem a equipe de desenvolvimento, paralela à equipe de desenvolvimento, nós temos o quê? A equipe de teste. Então, enquanto o software, né, a regra de negócio está sendo implementada, a equipe de teste já está fazendo o quê? Gerando os casos de testes. Quando ela parte com um processo automatizado, assim que o desenvolvedor pega aquela regra de negócio e sobe ela para o repositório, existe uma outra aplicação que identifica, vai lá, pega os casos de testes relacionados àquela regra de negócio e automaticamente executa os testes. Ao final, sai um relatório. Se todos os testes não passarem, ou se algum desses testes não passarem, o que acontece? Volta essa regra de negócio para o desenvolvedor. Ó, existe um erro
no ponto X. Corrige. O desenvolvedor resolve o problema, faz novamente, né, o upload para o repositório e, mais uma vez, os casos de testes vão ser executados. Então, o desenvolvedor está aqui amparado pela equipe de testes que está gerando o quê? Os testes automatizados. Tá? Para que ele consiga estar fazendo o quê? Saindo já da mão do desenvolvedor com código testado. Ah, tem integração. A equipe de teste também está fazendo, né? Casos de testes para integração. E, por último, hora que sai, que está tudo integrado, bonitinho, que o sistema, existe uma versão do sistema, a equipe de teste sobe os testes que já foram executados anteriormente, novamente, mais novos testes que vão envolver o sistema como um todo. Então, é feita aqui uma nova bateria de testes para poder, né, chegar e dar a solução. Ó, beleza. Esse sistema, com base nos testes que nós definimos, não apresenta erros. Ou seja, nós não conseguimos encontrar erros. Não quer dizer que não existam erros. Nós não conseguimos. Ah, eles provaram que o sistema está funcionando ok? Não. Eles simplesmente não conseguiram encontrar erros usando os casos de testes. Tá? Não tem a comprovação que o sistema está 100%. Nenhum sistema vai estar 100%, né? Independente do tamanho que ele tenha. Alguma normalidade não prevista vai acontecer e vai gerar um erro. Tá? Por quê? São N fatores que estão associados a isso. O hardware do cliente, o software que o cliente tem, algum driver que o cliente tem, a forma com que o cliente opera, né? A forma com que a informação foi cadastrada ou está sendo cadastrada no sistema. Então, tudo isso pode gerar falhas, erros, defeitos. Tá? Então, que a equipe de teste não considerou. Pois não, Alex? Assim, ó, professor, tipo, a máquina também que é usada, ela também afeta nesse sistema? Só um minutinho, deu muito eco, eu não consegui entender o que você disse. É que eu tô confuso. É que assim, estou no médico, a máquina que é ser usada, se é uma máquina mais antiga, ela afeta também? Tem algum problema nesse sistema quando vai rodar? Dependendo dos recursos do software, ela pode gerar erros no sistema. Tá? Dependendo, pode. Por quê? Porque a arquitetura que foi utilizada para desenvolver o sistema, às vezes não é suportada pela máquina. Tá? Ó, vou dar um exemplo para vocês relacionados a isso. Um dos sistemas que eu desenvolvia, na época, tá? Ele funcionava no Windows 98 SE. Windows 98 Second Edition. Isso lá nos meados de 2000 lá. Foi quando surgiu o quê? O Windows 2000. Beleza, o Windows 2000 tinha uma arquitetura diferente, era uma evolução, a gente tinha muito mais segurança do que no Windows 98. Beleza, vamos colocar o sistema para rodar no Windows 2000. Só que o Windows 2000, por ter o foco em servidor, ele não gerenciava corretamente os recursos de áudio. Ele não tinha, né, na sua, né, concepção, ter o cuidado de gerenciar os recursos de áudio. E o software utilizava o quê? Basicamente, a reprodução de áudios, de vídeos, tá? Só que ele não tinha esse gerenciamento. Então, funcionava no 98 SE? Funcionava. Por quê? Porque o 98 gerenciava de uma forma diferente a reprodução de áudio.
O 2000 não funcionava, a arquitetura dele não prezava por isso, porque o foco dele era ser servidor. O sistema funcionava? Funcionava. Em determinados momentos, o sistema apresentava falhas. Ele começava a soltar um ruído que não fazia parte do áudio. Era um ruído gerado pelo próprio sistema operacional que não conseguia gerir de forma correta a parte de áudio. Tá? Ele não tinha isso. Então, a arquitetura do sistema operacional, às vezes, a arquitetura, né, do hardware pode impactar no funcionamento do sistema. Né? A gente, às vezes, até brincava, né? Pô, o cliente está reportando um erro que está acontecendo na máquina dele. Aí a gente falava assim, pô, mas na minha não acontece. Né? Por quê? Porque tem uma outra, né, parte de software, tem um outro tratamento com relação a software, hardware, que estão relacionados a isso. Então, a gente tem que tomar cuidado, e isso pode acontecer. Então, o que acontece? Aí vai aquele exemplo. Por mais que a gente testasse o sistema, ele apresentava ainda falhas. Por mais que a gente tentasse descobrir falhas, erros do sistema, ainda tinha algum que passava. E por quê? Mesmo porque a gente não tinha, vamos dizer assim, entre aspas, tá? A mesma arquitetura de hardware e software que o cliente tinha na máquina dele. E influencia, por incrível que pareça, influencia, tá? Influencia e influencia muito. Isso vai acontecer. Então, a gente tem que fazer o quê? Tentar, ao máximo, provar que o software tem falhas para evitar que, nesse caso, esse problema aconteça no cliente. O que a gente fez? Simplesmente baniu o Windows 2000 para o sistema. O sistema não pode usar o Windows 2000. Tá? Com a chegada do XP, aí a gente passou, né, a ter uma flexibilidade maior, entre outros, né, que estavam acontecendo. O que o Edivaldo colocou aqui. Acontece, o software está rodando na nuvem. Vai ter erro? Vai, com certeza vai. Pode ter certeza absoluta. Vai apresentar problemas. Fato. Por quê? Porque tem outras implicações. A equipe de teste deixou alguma coisa passar, não teve caso de testes coerentes, tá? Quando o software, né, está na nuvem, qual que é a maior preocupação que a equipe de teste não pode deixar de considerar? Comunicação via rede, via Wi-Fi, 3G, 5G, 4, 5G. Porque é um processo de comunicação. E se a comunicação cai, como é que vai acontecer? Tem alguma coisa rodando lá que vai dar um retorno para o dispositivo cliente. Então, isso tem que ser pensado, isso tem que ser feito o quê? Testado pela equipe de teste no teste de sistema. Às vezes ainda no teste de integração, por quê? Então, a aplicação que está rodando no smartphone vai, né, se integrar com a aplicação que está rodando no servidor. Então, a gente tem que ter essa preocupação, e os casos de teste têm que começar a contemplar isso. Tá? Então, essa questão, se vocês forem trabalhar numa equipe de teste, já pensem da seguinte forma: minha obrigação aqui é provar que o sistema não funciona, que o sistema tem erro. E eu vou fazer de tudo para provar isso. Tá? E a partir daí começar a definir casos de testes mais complexos e mais completos para poder estar, né, comprovando tudo isso até chegar nesse ponto. Ok? Então, tem que ter essa preocupação, tem que ter esse entendimento. Ok? Então, pessoal, a gente vai passar por toda essa parte. Bom, teste de componentes, né? Só fazendo um resumo, realizados pelo desenvolvedor, atividade do NAR, né? Atividade de codificação, ele vai testar individualmente os módulos, os componentes, tá?
E aí, claro, componentes que realmente executam a tarefa, né, para o projeto. Então, o desenvolvedor é que vai cuidar dessa parte. Tá? Ele vai estar testando separadamente cada regra de negócio que ele está desenvolvendo, tá? Para saber se o que ele desenvolveu está coerente, se o resultado, né, das entradas condiz com a saída. Então, a gente vai ter isso aqui, pessoal. Ó, entradas. A gente vai ter o que aqui? A regra de negócio ou componente. E a gente vai ter o quê? Uma saída. Dada a entrada XYZ, né, teve a saída AB? Não, não teve. Então tem coisa errada aqui dentro. Tem que ajustar a regra. Tem que corrigir. Está com falha onde? No componente. Está com falha no módulo. Tá? Ah, mas foi uma falha de desenvolvimento ou foi uma falha de análise? Aí vai ter que chegar à conclusão de onde foi que está esse problema. Tá? Ou na análise ou no desenvolvimento. Então, essa é, né, o que a gente vai estar tratando. Teste de integração. Integração entre os componentes, entre os módulos. Hoje é muito comum a gente ter o quê? Softwares grandes serem desenvolvidos em módulos. Porque você já tem um módulo e, a partir daí, você já encaminha esse módulo funcional para o cliente. No momento que você tem um segundo módulo, você vai ter que fazer o quê? Testar a integração entre eles. Tá? E aí, olha que beleza. Por exemplo, o módulo de pedido com o módulo de emissão de nota fiscal. Eles têm que conversar. Tá? Se eles não conversarem, se o módulo de pedido está encaminhando X, o módulo de nota fiscal está preparado para receber Y, não vai ter essa comunicação. Ou está preparado para receber X mais 1, também não vai ter essa comunicação. Então, a gente tem que ter esse cuidado de estar tratando isso, de estar vendo se a integração, né, o processo de conversa entre os módulos está coerente. Tá? Então, para quem está implementando isso, com base no que foi analisado, tá? O desenvolvedor ele vai estar fazendo esse teste. Tá? Então, ele vai, ao invés de testar um módulo só, ele vai usar caso de teste que vai ter a comunicação entre os dois módulos, para saber se o que está saindo de um módulo, chegando no outro, está coerente, e o que está saindo do módulo e voltando também está coerente, está correto, está de acordo. Então, são processos que vão sendo, né, definidos e tratados. Vai ser feito de forma incremental, tá? E aí não dá para testar tudo de uma vez, tá? Testando ponto a ponto para poder chegar lá e descobrir, ó, beleza, a integração entre esses módulos, entre esses componentes estão corretas. Está tudo funcionando. A informação que chega é processada, sai, vai para outro módulo, também está sendo processado de forma correta e está voltando, também com o resultado, né, de forma correta, de forma integrada. Né? Teste de sistemas, uma equipe independente que vai fazer tudo isso, vai pensar de uma forma sistêmica, e o foco é testar o sistema como um todo. Mais uma vez aqui, ó, provando que o sistema não funciona. Esse é o objetivo, provar que o sistema não vai funcionar, vai ter erro, o sistema tem erro, tem falha, e não dá 100%. Tá? Então, esse é o objetivo, e não provar que o sistema está ok. Tá? Por quê? Porque os casos de teste para provar que o sistema está ok vão ser feitos de uma forma diferente. Quando a gente quer provar que o sistema não funciona, a gente vai focar muito mais nos casos de testes. Tá? Vai ter uma abrangência muito maior. E esse é o foco, esse é o objetivo. Bem? Então, pessoal, ó,
A equipe de teste, né? E aqui a gente vai pegar, né? A equipe de testes projeta os casos de testes, prepara os casos de testes, executa o programa de dados com os testes, vê os resultados, tá? Gera um relatório. Tá? Então, esse é o fluxo. Projetar os casos de testes, preparar, executar o programa com os casos de teste e comparar os resultados que espera. Ah, tal teste era para mostrar lá AB, mas não mostrou AB, colocou CB. Então, tem coisa errada nessa rotina, nessa regra de negócio. Então, a gente sempre vai ter que estar fazendo o quê? Analisando os resultados em testes. E, ao final, termos um relatório desses testes. Isso é fundamental. Por quê? A gente tendo um relatório, temos que implementar novos casos de testes. Vamos comparar relatórios com relatórios de cada execução. Tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que tratar isso de uma forma coerente, de uma forma objetiva, tá? Implementando toda essa parte de casos de testes. Então, o plano de teste vai definir os objetivos para cada fase do teste, estratégias, responsabilidades relacionadas ao cronograma, os procedimentos que serão executados, os critérios para a conclusão dos casos de testes. Tá? E aqui tem uma norma, né? A I3E 829 de 2008, que descreve tudo que é necessário para uma boa documentação dos casos de testes. Pessoal, os critérios para poder parar o teste, isso é importante. Tá? Por quê? Olha, eu não falei que a gente tem que provar que o sistema está com defeito, que o software tem defeito, só que a gente não pode ficar eternamente testando o sistema. Então, por quê? Como eu disse, tem um custo alto para a gente testar sistema. Né? Tem o custo da equipe, tem o custo principalmente do quê? De tempo. Ué, se eu pegar um sistema e falar assim, eu vou ficar 2 anos testando o sistema, eu fico 2 anos testando o sistema, todo dia, criando casos de testes novos, executando e tudo mais. Só que, peraí, eu preciso ficar 2 anos testando o sistema? Nós não temos os relatórios de testes. Se eu chegar a uma conclusão, a um relatório com resultados aceitáveis, eu já posso disponibilizar isso para o meu cliente. Chegou, por exemplo, num ponto onde que foi definido, né, X tempo de teste, por exemplo, 1 semana testando o sistema, a execução de, sei lá, 20 mil casos de teste. Desses 20 mil casos de teste, somente 10 não passaram. Quais são esses 10? Quais são as rotinas relacionadas, né, as regras de negócio relacionadas a esses testes? Qual que é a entrada desses testes? Qual que é a saída? Não, a entrada está relacionada a tais pontos. Não, beleza. Isso daqui é algo que é quase impossível de acontecer no cliente. Então, eu posso dar esses testes como encerrados, passo, obviamente, para o desenvolvedor corrigir isso, mas eu já consigo fazer uma liberação desse módulo ou desse sistema para o cliente. Tá? Por quê? Eu tenho um critério para definir. E são erros que a empresa podem, né, arcar com isso. Ela se sente confortável que, mesmo ainda tendo alguma falha para corrigir, ela pode disponibilizar isso para o cliente. Tá? Porque está a probabilidade de 0,01% daquilo acontecer. Tá? Temos a lei de Murphy, mas vamos usar, né, as probabilidades ao nosso favor. Então, isso é um critério, né, que a gente fala assim, beleza, eu posso liberar isso para o cliente. Tá? Isso tem que estar muito bem documentado, tá? Para a gente conseguir estar gerindo isso da melhor forma. Ok, pessoal? Então, planejamento tem que ser antecipado, claro, para a gente poder ter aí, né,
a identificação da maior quantidade de problemas nesse software, ou defeitos. Então, o planejamento vai estar associado a isso, o planejamento vai estar gerenciado a isso. Ok? Claro, né? Os testes, muitas vezes, são deixados de lado porque o projeto está atrasado, não tem planejamento nenhum, não há ferramenta adequada para isso, e não tem pessoal também para fazer esses testes. Então, a gente vai se deparar com isso. Isso daqui, pessoal, estava relacionado e era muito frequente, como eu disse, anos atrás. Ah, hoje acontece isso? Acontece. Tem empresas que negligenciam sempre a parte do teste. Mas, tá, a gente tem que mudar isso. Ah, o projeto está atrasado? Tá. Mas se eu atrasar mais 3 dias, vai impactar quanto isso? Se o projeto está atrasado um mês, 3 dias a mais, 3 dias a menos, não vai fazer diferença. Vou executar os casos de testes. Vou procurar planejar os testes. Ah, vou executar testes, mas de forma aleatória. Não. Planejado. Ferramentas adequadas. Vou procurar, né, ferramentas que se adequem ao que eu estou fazendo agora. Tem muitas ferramentas open source aí que a gente pode estar utilizando para teste de software. Falta pessoal qualificado. Vamos treinar o pessoal para isso. Tá? Vamos buscar qualificar o pessoal para que eles consigam fazer toda essa parte de teste. Tá? Então, hoje, são pontos que eram, né, negligenciados, que hoje estão sendo tratados, estão sendo mitigados dentro das empresas produtoras de software. Por quê? Mais uma vez, elas identificaram isso como sendo uma real necessidade e, ao invés de trazerem prejuízos, estão trazendo muito mais benefícios, principalmente a confiabilidade. Ora, a empresa solta uma versão com 2.000 erros. Passando por tudo isso, ela solta uma versão com 10 erros, que são poucos prováveis de acontecer. A confiabilidade no que ela produz começa a subir cada vez mais. E ela começa a ter novos mercados. Então, o investimento em teste passa a ser incorporado ao desenvolvimento dos sistemas e incorporado na cultura organizacional da empresa. Não vai sair mais nenhuma versão sem passar pela parte de testes. Então, nós não vamos mais negligenciar os testes. Ou seja, vamos focar nos testes. Tá? Vamos executar os testes. Vamos melhorar cada vez mais os nossos testes. Tá? Para que a gente consiga ter aí uma melhor. Tá? Então, imprescindível descobrir e corrigir o maior número de defeitos antes de ir para o cliente. Tá? Uma frase que resume tudo que eu falei até agora sobre a parte de teste de software. Tá? Isso resume tudo o que foi falado. Vamos descobrir, vamos realizar todo o processo de correção e vamos buscar cada vez mais provar que o sistema tem erros. Tem erros a serem corrigidos, tem falhas. É isso que a gente tem que buscar cada vez mais na parte de software. Ok? Tranquilo aí, pessoal? Bom, estamos aí, né, um tempinho a mais. Eu vou procurar, nessa parte de manutenção, tá? O que é a manutenção? Tá? Por que a gente vai ter que dar manutenção no nosso software? Acabamos de discutir um dos pontos, tá? Erros. Um dos pontos que a gente tem que dar manutenção. O que a gente tem mais? Mudanças de processos. De processos por parte da organização. Legislação.
Enfim, começamos a ter aqui N razões que vão fazer a gente partir para uma manutenção de software. Pessoal, manutenção de software, ela pode ser preventiva, né? Ah, porque eu liberei o software para o cliente, eu não vou testar mais? Não, eu vou fazer o teste, se eu encontrar algum erro, eu vou estar corrigindo e vou estar liberando uma nova versão para o meu cliente, ou para os meus clientes, tá? Então, a gente pode estar já prevendo que vai dar problemas, identificamos problemas, identificamos erros, corrigimos, então é uma preventiva. Evolução, tá? Ou seja, eu estou evoluindo o software, isso também é uma manutenção. Estou ao quê? A legislação mudou. Quem trabalha com software financeiro sofre com isso. Por quê? A legislação financeira muda praticamente todo dia. Então, nós temos que adaptar o software para a nova realidade. Né? Quem trabalha com software de folha de pagamento, né, muda, as leis trabalhistas mudam constantemente. Consequentemente, tem que estar fazendo o quê? Dar manutenção no software, para adequar ele às novas leis. Né? Quem trabalha com a parte de pagamentos, estão sendo criadas aí novas opções de pagamento. Até anos atrás, nós tínhamos o quê? Ah, temos a opção de pagar com boleto. Beleza, saiu o boleto, veio o quê? Melhor. Ah, boleto ou débito em conta. Beleza, aí veio o quê? Cartão de crédito. No crédito ou no débito? Aí vem o quê? Pix. Então, são melhorias que devem ser implementadas no software. Então, isso também é uma manutenção. A manutenção pode ser melhorar, implementar novos recursos, corrigir recursos existentes, adequar recursos para uma nova realidade, para uma nova necessidade, tá? Ou corrigir problemas que acontecem no software. Isso é a manutenção. E detalhe, pessoal, todo esse processo de manutenção, ele tem que ser tratado como sendo uma funcionalidade no sistema. Se o sistema vem com toda a documentação, cada manutenção que a gente vai fazer, a documentação tem que ser alterada, a análise de impacto daquela manutenção tem que ser analisada, quais são, né, os arquivos que a gente vai trabalhar, quais são as regras de negócio que serão alteradas. Tudo isso tem que estar onde? Documentado. Isso faz parte da evolução do software. A documentação, a análise do software, ela tem que ser igualitária ao código daquele software. Então, se eu implementei uma nova regra de negócio, essa regra de negócio tem que estar documentada, tem que estar descrita, tem que ter um caso de uso, se necessário for, tá? Tem que ter um requisito para ela, tem que ter uma mudança no requisito. Então, tudo isso tem que estar alinhado de forma igualitária. Então, não é simplesmente, precisa trocar aqui, ó, agora não é mais 10%, é 20%. Mas isso tem que estar documentado lá, né, na documentação, ó, dia tal, regra de negócio tal, era 10%, passou para 20%. Aí faz a alteração no software, vai ter que mudar os casos de testes para aceitar essa nova, né, realidade dos 20%, executar os testes novamente para fazer a liberação do cliente. Então, entendam que qualquer melhoria, qualquer mudança no software está relacionada à manutenção. Tá? E o software tem documentação? Tem. A documentação é a primeira coisa a ser alterada. Espera aí, essa melhoria precisa de uma análise. Eu preciso entender o que é essa melhoria. Eu preciso entender o que é essa regra de negócio nova. Faz todo o processo, análise de requisitos, compara onde vai impactar. Pessoal, a parte mais crucial é qualquer melhoria, qualquer implementação, qualquer manutenção no software, aonde isso vai impactar no software como um todo. Tá? A gente tem que tomar cuidado com isso.
Ilustrando um exemplo para vocês, eu peguei uma vez um software de gestão acadêmica e eu fui analisar esse software. E eu descobri, né, obviamente, com o aplicativo que eu desenvolvi, que existia uma regra de negócio que calculava o índice de desenvolvimento do aluno. Ou seja, de acordo com as presenças, de acordo com as notas, ele tinha um índice. Esse índice começava em 0, eu acho que até 1999. Tá? Essa regra de negócio que calculava esse índice, ela foi implementada em 7 lugares diferentes. O cálculo era para ser o mesmo. Só que, nesses 7 lugares, a regra de negócio foi implementada de uma forma diferente. E o cálculo era diferente, o resultado era diferente. Então, se o aluno puxasse, por exemplo, um documento, um relatório X, ela calculava que seu índice de desenvolvimento era 1000. Se ela buscasse uma consulta na tela, essa mesma regra de negócio que tinha sido implementada ali, calculava que era 1.200. Então, não era a mesma coisa. Depois, conversando com o pessoal que trabalhava, essa regra de negócio ela foi mudando no decorrer dos anos e surgiram as necessidades de implementá-la em outros pontos do sistema. Só que as pessoas que faziam isso não se preocupavam em ver se já existia essa regra. Primeiro, por não conhecer o sistema. Eram várias pessoas que trabalhavam. Então, o que eles faziam? Mudou a regra? Mudou. Eles implementavam ela naquele ponto, seguindo a nova regra. Mas esqueciam de ver como que era a implementação dessa regra antes. E olha só o impacto que isso gerava. Por quê? Na emissão de um relatório de evolução dos alunos, os dados eram calculados erroneamente. Então, isso prejudicava até a própria instituição, porque ela não tinha o valor correto de como os alunos estavam se desenvolvendo. Então, por exemplo, era muito variável isso. Por quê? Porque não teve a preocupação de olhar aonde aquela regra já estava implementada. E mesmo que você fosse implementar novamente, tomar o cuidado de atualizar os outros locais. Né? Por quê? Desconhecimento do software, não tinha documentação nenhuma do software. Né? Pessoas novas estavam pegando o software de pessoas antigas, ou seja, eram pessoas que já não estavam mais na empresa, que desenvolveram aquelas regras, que desenvolveram o software, então eles não tinham eles não tinham conhecimento como um todo do software. Então, isso impacta na manutenção. Tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Vou implementar algo novo? Tem documentação? Não, não tem. Conheço o software como um todo? Não, não conheço. Mas vou fazer uma busca para ver se tal regra de negócio já existe, como ela está implementada, aonde ela é usada e o que vai impactar se eu fizer essa mudança na regra de negócio. Tá? O conceito, né, de programação orientada a objeto, ele tem, né, recursos que a gente usa para poder facilitar essa parte da manutenção. Tá? Então, a gente consegue fazer o quê? Sobrescrever um método, né? A gente consegue, né, fazer um polimorfismo de um método com uma regra nova, mantendo o funcionamento da antiga. Isso são pontos que vão impactar menos, né, na manutenção, e vão facilitar essa manutenção. Então, a gente tem aí uma série de partes que vão obrigar a gente a dar manutenção no software. Como que a gente vai fazer isso? Seguindo todo o processo que vocês estudaram até agora para criar uma regra de negócio nova. Se é uma regra que já existe, ela vai mudar?
faça todo o processo também, atualizando a documentação que vocês fizeram dela na versão anterior. É uma regra de negócio nova? Todo o processo para desenvolver essa regra de negócio nova. Testes de integração, né? Testes de software, de sistema, a gente vai ter que fazer todo o processo. Então, entendam isso. Manutenção, independente do que ela for, tem que ter o mesmo fluxo de uma nova implementação. Tem vários pontos que a gente vai estar trabalhando, tem vários pontos que a gente vai ajustar isso, mas essa é a real necessidade que a gente precisa. É o que a gente precisa entender para poder fazer o quê? Ter um software cada vez melhor e, consequentemente, implantar menos erros nesse processo de manutenção. Estou corrigindo um erro, mas estou criando novos. A gente tem que tomar esse cuidado, principalmente se a gente não se atentar aonde, né, aquela mudança vai impactar no sistema como um todo. Essa funcionalidade tem uma dependência em outros lugares? Tem. Então, eu não posso simplesmente alterar ela aqui de qualquer jeito. Eu tenho que ver como que vai ser o comportamento lá onde ela influencia. Tá? Então, pessoal, manutenção é o mesmo processo de desenvolver algo novo para o software. Se você está corrigindo um erro, é algo novo que você está fazendo. E a correção vai impactar em alguma coisa nova. Todo o processo de análise, entendimento do que aquele erro causa. É uma regra de negócio nova, fazer todo o contraste para poder, toda a documentação, toda a análise, onde essa regra vai ser utilizada, tá? Integrar essa regra ao sistema, testar, criar casos de testes para ela e, consequentemente, depois fazer o quê? O teste geral com o sistema. Ok? Pessoal, tem mais algumas coisas aqui, mas seria o que vocês já estão vendo lá no material sobre manutenção de software. Tá? E isso que eu acabei de falar nos últimos 10 minutos é um resumão que contempla todo esse processo de manutenção de software. Tá? Então, tenham isso em mente. Manutenção, eu estou mexendo no que já existe. Sim, mas trate isso como se fosse algo novo. Olhe para uma manutenção como uma coisa nova para o sistema e façam toda a análise antes de fazer isso e principalmente onde vai impactar. Pois não, Alex? Professor, tu falando em né, fazer uma análise, o meu PC deu problema e eu tive que formatá-lo, perdi assim, ó, a maioria dos meus trabalhos e coisas que eu já tinha feito, meus diplomas e tudo. Então, assim, como tu está falando, então a gente tem que fazer, cuidar nesse sistema, que ele já está pronto, né? E eu comprei de novo, veio da Copac, já veio, aí pedi a senha de administrador, não era minha, era a senha deles lá. E eu não consegui nem instalar ainda. Agora que eu formatei, instalei o meu sistema, aí eu sei que sistema é, entendeu? Agora sim eu estou conseguindo trabalhar direitinho. Então, só para concluir, assim, só para dar né, mais uma. Mas é isso aí, tem que ter um cuidado que já é um programa pronto, né? Que vem de lá, veio com a programação deles e eu nem sabia, eu achei que eu era o administrador, e não, era eles lá. Tá, professor? Só para complementar aí, só para dar uma. Obrigadão aí. Não, tranquilo, Alex. Não, pessoal, e isso é fato, tá? Um exemplo. Vamos dizer assim, eu vou usar o exemplo que o Alex comentou aqui agora, justamente falando sobre isso. Beleza, eu tenho isso em mãos, mas eu não conheço o todo. Por não conhecer o todo, qualquer mudança que ele faça, ele não sabe onde vai impactar. Ele não saberia onde impactaria. Ele está falando da questão do hardware, né, do software que faz o hardware funcionar, a questão de permissões e tudo mais. Mas o software, mesmo que seja um software, né, que a gente desenvolveu ou que está dando manutenção agora, a gente tem que tratar dessa forma. A gente tem que conhecer ele
Tá? A gente tem que buscar, né, entender e, principalmente, o que eu estou fazendo agora vai impactar aonde? A gente não pode, ó, manutenção. Quando a gente vem desenvolvendo, a gente tem uma concepção geral do que a gente precisa desenvolver. Manutenção de implementação de coisas novas, de novidades, de mudanças, a gente tem que, quando a gente não conhece o todo, a gente tem que tomar cuidado, porque não é algo pontual aqui que a gente está fazendo, setorial. É algo que pode impactar o sistema inteiro, pode impactar o funcionamento do sistema inteiro. Ó, vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu dei um exemplo no caso de uso lá do saque, no sistema bancário. Imagine uma mudança, vou pegar uma mudança bem simples aqui, uma mudança na regra de negócio que retorne o saldo da conta. Vocês imaginem, ó, o saldo da conta é algo fundamental para qualquer operação financeira que você vai fazer. E ele retorna esse saldo errado, por um erro na manutenção, né, da regra de negócio que calcula o saldo. Isso vai impactar onde? Em saque, em depósito, em pagamento, tanto ele com débito em conta, como com PIX. Quantas regras, quantas áreas num software financeiro que utilizam o saldo da conta? Olha, e você fala assim, eu vou mudar aqui, porque é só aqui essa mudança. Mas ela vai impactar praticamente no sistema inteiro. E tudo que você vai fazer envolve o quê? O saldo da conta. Qualquer movimentação financeira envolve o saldo da conta. Até depósito envolve o saldo da conta, por quê? Porque vai pegar aquele depósito que você fez e somar com o saldo que está na conta. Se ela te torna um valor, se a função se retorna um valor a mais ou a menos, sempre tem alguém perdendo ali. Isso que não pode ser. Então, a gente tem que ter a noção de onde isso vai impactar. Porque, às vezes, isso já via acontecer. A pessoa chega e fala assim, essa variável eu tenho que mudar o tipo dela. É uma variável. Você está trocando o tipo da variável. Mas é uma variável numérica inteira e eu vou mudar ela para decimal. Ela vai continuar numérica, ela vai continuar guardando números. Mas espera aí, você acabou de mudar ela e transformar ela numa variável decimal. Se você tiver uma operação de divisão que dê valores quebrados, ela vai começar a guardar esse valor depois da vírgula. E esse valor depois da vírgula vai ser utilizado em cálculos. Mas se ela era inteira, então ela vai continuar a ter uma rotina lá que vai pegar o seu valor inteiro. Você sabe se vai ter uma rotina que vai converter o valor decimal para inteiro? E se tem essa rotina, ele vai fazer o quê? O arredondamento. Se ele fizer o arredondamento para baixo, ótimo. Mas se ele fizer o arredondamento para cima, você está tendo uma informação errônea que está sendo processada. Ele deu lá 10.1, ele arredonda para 10, beleza. Deu 10.9, ele vai fazer o quê? Arredondar para 11. Mas o resultado era 10, por que veio 11? E o que você fez na manutenção desse software? Mudou o tipo da variável. Tá? Mas você não analisou aonde aquela mudança vai impactar. E vai impactar no software. Todo lugar que aquela informação for utilizada. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. A gente tem que buscar o quê? Essa tratativa para resolver o problema. Entender aonde ela é usada antes de fazer a mudança. Por isso a questão da análise. Mas eu não desenvolvi o software, eu estou pegando ele agora. Então, você vai pegar esse software e vai analisar ele aonde
aquela função que você está mexendo, aquela regra de negócio que você está mexendo, é utilizada no sistema. Quando ela é chamada, por que ela é chamada, o valor que ela retorna em cada lugar, e como funciona a função onde ela é chamada, para saber se a correção, a implementação nova, a manutenção que você está fazendo vai impactar em algum lugar a mais. Tá? A gente tem que tomar esse cuidado sempre, pessoal, sempre. Lembrando, a gente quer melhorar o software e não começar a tornar ele pior. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa questão. Fiz uma mudança, o software não tem erro nenhum. De repente, começa a acontecer um monte de erros. Porque aquela mudança não foi feita de acordo. Aquela manutenção não foi feita de forma coerente. Isso vai gerar N outros problemas. Ok? Bom, pessoal, falei bastante, né? Mas a gente consegue aí fechar, né, todos os tópicos da disciplina de engenharia de software que a gente viu até agora. Tá? Então, deem uma olhada no material, né? Vai ter algumas coisas, implementando o que eu falei, procurei abranger, né, de uma forma geral, todos os assuntos, né? Até colocando algo assim mais de experiência, né? Mas aí vocês vão ver que o que está lá de conceito condiz com tudo isso que eu falei. Tá joia? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, me mandem mensagem, a gente vai estar conversando, vai estar discutindo sobre isso. Ok? Algum comentário, pessoal? Alguma dúvida? Nesses momentos finais aí? Eu vi aqui alguns comentários do Edivaldo agora, né, do software, jogos, né, com um monte de bugs e tudo mais. Não tenham cuidado com o desenvolvimento, não tenham cuidado com a parte de testes. Provavelmente foi um software que foi sendo implementado parte por parte, não se preocupou com a integração, né, e a partir daí a gente segue. Né, e aí vira esse caos, né, que muita gente se depara com isso. Né? Sim, Guedes, a gente vai ter o próximo encontro agora, já no outro link, tá ok? Bom, pessoal, se está tudo bem, eu vou parar a gravação aqui, tá?